No final do primeiro bloco, nós começamos a falar sobre o seu segundo livro, Trocas. Mas só começamos. O Troca, ele é um livro da experiência do primeiro livro, né? Então, hoje são 3 materiais autorais, eu acho que eu não mencionei o terceiro, que é o Ibejis, Poesias do Meu Ventre, que são frases dos meus filhos. Mas o Troca, ele vem dessa experiência do Reticências, que é onde eu percebo que quando eu faço a inserção em espaços públicos como as escolas, existe um interesse tanto dos alunos quanto dos professores em adquirirem o material e, às vezes, um constrangimento de não poderem, naquele momento, fazer a aquisição. Então, quando eu percebo, lá no comercial da Dove, lá no lançamento da Reticências, que a gente não fica rico com literatura, o valor monetário do material já não era tão importante assim. E aí foi quando eu proponho essa troca, né? Então, quando eu vou aos espaços de escola, né, mais com uma relação maior, né, onde que eu adentro mais, eu fiz essa troca com os alunos, assim, né, tipo assim, então tá, você quer adquirir o livro, o que você quer trocar comigo? E aí vinham várias coisas, como desenhos, né, alunos que desenhavam muito bem, às vezes vinha a participação daquele aluno que era inibido para cantar ou mostrar algum instrumento, às vezes eu trocava por coxinha, tenho ascendência em touro, então eu adoro comer, isso também me fazia feliz, né, de ver essa troca. E houve uma troca muito importante, assim, marcante para mim, que foi a partir de uma introdução de um coletivo chamado Poesia da Hora, onde eles fazem também saraus em espaços de vulnerabilidade, onde a gente visitou um centro de recuperação. E aí a troca foi por pedras de crack, cápsulas de cocaína, e aquilo me impacta de uma maneira muito forte, né, de ver que aquilo era o tudo daquela pessoa e ela se interessou em fazer a troca por um livro, assim. Então, Nossa, troca... uma situação muito embaraçosa, ao mesmo Muito. tempo difícil, muito difícil, muito difícil. E ficar com aquilo, né, sendo preta, ficar com aquilo na mão e tal, né. Então, tinham seguranças na porta, né, do evento, e aí automaticamente eu fiz a entrega para eles, assim, né, me livrei disso, mas aquela experiência, né, de ver o que eles estavam me entregando, e eles estavam me entregando tudo deles. A primeira poesia desse material chama A Bença Mãe, que posteriormente faz o marketing, né, a tipografia do lançamento da minha grife, A Bença Mãe, que são camisas em homenagem à minha mãe de santo, para que ela abra mesmo esses caminhos, né? Então, a capa do Troca é um búzio e uma vagina. E aí eu explico isso melhor num vídeo lá no YouTube, porque é um pouco extenso, mas eu quero falar sobre essa troca de conceito, né? Também sobre o órgão feminino e também sobre a ancestralidade que se carrega a partir desse útero, né? A gente troca de espaço e vem adentrar aí esse mundão a partir desse portal, né? Então, o Troca, ele vem com poesias um pouco mais ancestrais. Então, você diria que talvez o ambiente você considera mais propício, exatamente para divulgar o seu trabalho, nas escolas e nas áreas de vulnerabilidade? Eu não sei se o mais propício, mas eu acho que o mais carente dessas narrativas, né? Então, eu falo que o Sarau da Ponte pra Cá, por exemplo, para mim, não existe mais sentido em realizar ele se eu não puder continuar ofertando a comida, né? Que a gente faça o AG1 juntos. Então, todas as edições, a minha mãe de santo, com a empresa dela, o Dio Baiano, a gente faz um cardápio e oferece para essas pessoas a situação de vulnerabilidade. Então, o cantor, o ator, o artista, o palhaço, a palhaça que vem ao sarau, eles não vão ter um ambiente de camarim específico ali com a uva e com champanhe. Todos nós comungamos da mesma comida e é muito bonito isso, né? Porque existem pessoas que comemoraram seus aniversários na praça, que trouxeram pedidos de casamento morando na rua e fizeram aliança com cipó das árvores que tinha lá. Então já aconteceram coisas bem interessantes. E aí eu vejo que esse é o espaço, né? Acho que o sarau precisa também pensar dividir esse espaço do ego, né? Porque se apresentar, estar à frente, falar no microfone também traz um pouco dessa vaidade do ego. E aí, para mim,
hoje, realizar o sarau só para satisfazer, né, esse ego do artista não paga a pena. Você já falou, en passant, pelo menos 2 vezes, sobre a religião, sobre o candomblé. Você é filha de santo? Eu me tornarei. Está no Tenho caminho. sido, sim, já há quase 6 anos, né, que eu estou nessa filosofia do candomblé com essa minha IA, mas ainda não passei pelos processos de iniciação. Havia umas particularidades dela, enquanto uma certa resistência, né, de retomar a casa, porque ela já cuidou do axé há um tempo e aos 62 anos de idade ela queria o descanso, mas o orixá chama, então assim, ó, não é o momento ainda de descansar, e ela tem retomado a casa agora em 2020, e aí eu estou nesse processo de entrar no barco, fazer a raspagem e mergulhar, né, nessa filosofia que eu acredito, que eu instruo os meus filhos. Você teve o rosto estampado em peças da grife Tendência Urbana. Como foi que Sim. você chegou a isso e qual o saldo dessa sua experiência? Olha, as pessoas têm mania de achar que eu sou modelo. E aí, quando vão me fotografar, ver a catástrofe, né, que é. Então, o Cauã, ele foi contemplado por uma lei de fomento na periferia. E nós tínhamos uma relação não muito próxima, mas ele já acompanhava o meu trabalho. E eu fui uma das estampas, né, que ele fez. Houveram outras mulheres negras também, homenageadas, né, dessa maneira. E aí ele fez esse movimento e me convidou para fazer umas fotos e também para desfilar no dia do lançamento. Eu falei, Cauã, se você quiser que eu abra o evento com uma poesia, com qualquer outra coisa eu faço, mas desfilar, eu não sei se eu tenho essa manha, né, essa vontade também. Sempre me direcionaram para esse lugar, né? Ah, você é bonita, vai fazer um curso de moda, mas nunca me apeteceu. E aí, quando o Cauã me convida, eu entendo a causa, né, o quanto que era nobre aquilo, trazer mulheres da periferia, mulheres reais e mulheres desse cotidiano, onde ele se relacionava de fato, né, ele conversava, trocava ideia, tínhamos amigos em comum, e aí eu aceito entendendo essa causa maior. E aí a gente faz o lançamento, foi bem interessante ter, era engraçado usar assim no meu bairro, as pessoas verem e se sentirem representadas. Então foi uma experiência interessante. E aí, outra coisa interessante a respeito dessa experiência é que, na verdade, o que nós temos visto, com muito prazer, temos visto cada vez mais aumentar a presença de negros na publicidade. Em situações que a gente não estava acostumado, famílias negras procurando um lugar para se hospedar de férias, ou uma mulher negra na primeira classe de um voo, uma criança negra num carro passando por entre gigantes e coisas dessa natureza. Uma série de situações, às vezes é um atrás do outro, de bancos, de empresas de investimentos, enfim. E você, de uma certa forma, também presente nisso com esse trabalho com a Dove, né? Sim, eu fiz depois eu houve algumas outras relações, né, publicitária, Quais inclusive foram? esse ano Fala dela, por favor. fiz o comercial para Electrolux, né, junto com os meus filhos, Esse prazer especial junto com os filhos. junto com eles, sim. Foi bem gostoso. Também foi, né, essa coisa breve, assim, rápida. Agora, esse ano, eu farei com mais 2 outras empresas, né, um banco e uma marca de tênis, que eu ainda não posso revelar por conta de contrato, etc. Eu acho importante que tenham essa representatividade nesses âmbitos publicitários. Mas lá na Dove, por exemplo, né, a gente foi gravar aquilo em Porto Alegre. Então, o impacto para aquela cidade de ver uma van, né, ir para o restaurante, descerem várias mulheres pretas, várias crianças pretas, ainda era muito impactante. E a empresa que geria, né, que fazia a captação desse material, não conseguia se opor, não conseguia reagir aos impactos dos olhares que já eram racismos, mas eles naturalizaram aquilo. Então, eu conversava muito com os cabeleireiros, né? Falava sobre a relação. Eu me colocava no mundo, né? As meninas estavam lá falando sobre uma relação de brincos, uma relação de fazer plásticas, né? De mudar o nariz e etc. E eu falava sobre o inverso disso, né?
E aí a produtora executiva percebeu esse diálogo, né, com os outros profissionais da área e me chamou para conversar. Falou assim, eu queria conversar com você, te ouvir falar e tal. E aí ela me levou para uma sala, né, um escritório, e perguntou se eu estava gostando daquilo. Falei, olha, você quer realmente a minha opinião sincera? Ela, sim, quero te ouvir. E aí eu falei, né, que era importante, sim, essa imersão, né, do público com essa representatividade. Então, os meus filhos vão poder ver isso e sentirem orgulho, mas que nos cargos executivos não haviam pretos lá, não haviam pretas lá. Então, o cabeleireiro era preto, o maquiador era preto, a figurinista era preta e etc. Mas os cargos executivos, quem desempenhava as funções de liderança, não éramos nós. Então, aquilo era como uma embalagem de maionese, né? Você usa a maionese ali, pode ser a Hellmann's, por exemplo, mas você tira a embalagem e aí você põe tempero, você põe alho, você põe qualquer outra coisa que não vai trazer a identidade de quem faz, né? E aí ela ficou impactada com aquilo, falou que ia levar isso como pauta para lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ao menos foi importante que ela ouvisse isso, né? Não, na verdade, nós temos a experiência direta de participar de eventos de grandes empresas. Posso falar Banco Itaú, Xerox, estivemos algum tempo, Filó e eu, no elevador Schindler. Todas essas empresas estão querendo exatamente criar essas possibilidades, estimular exatamente a ascensão de negros no quadro funcional. Então, isso é uma coisa nova que, de uma certa forma, você ajudou a impulsionar. Acho eu acho que serve para isso, né? Se para aquele momento não houve uma mudança, com certeza isso ficou refletindo, né? Reverberando na cabeça dela, porque é muito louco, né? Você pensar que esse tipo de ação, para essas pessoas brancas, é como se fosse um ato heróico, sabe? Como se fosse heróico ela me tirar da periferia e me trazer para o comercial. E não é, porque dentro da minha margem pequena, né, da minha publicidade, eu dissemino a minha realidade, eu dissemino sobre os meus iguais, né? Vocês também fazem isso com muito louvor. Então, ela me tirar e me trazer para cá não é um ato heróico, né? É o retrato do que acontece no Brasil, de quem são as pessoas que consomem o Brasil. E aí eu falei para ela sobre isso, assim, olha, se 70% da população é preta, como que vocês nunca pensaram em um creme de produto para o meu cabelo? Né? Então eu precisei esperar quase 2 décadas, né, para que isso acontecesse, e aí isso acontece agora, e aí vocês perderam no mínimo 3 gerações. A minha avó que não usou, quase que ficou um dedo errado. A minha mãe que não usou, e agora a minha geração que não usou, né? Tô usando agora no final dela, assim. E aí ela ficou impactada, assim, ó, isso daí minimamente foi um erro do financeiro de vocês, da relação econômica de vocês, porque não nos pensaram quanto potências econômicas para consumo desses materiais. E isso é um erro dantesco, né? Dentro de um país que é super miscigenado. E não é, né? Você falou de Rio Grande do Sul, não é exatamente um lugar que a gente veja como miscigenado, né? Você tem Bahia e tem Rio Grande. E uma mesma pessoa pode ser considerada branca da Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Também existe essa coisa. Mas um outro aspecto que a gente tem visto dessas grandes empresas não é só a questão do mercado, não. É a visão de que, se eles discriminam os negros, por exemplo, ou discriminam as mulheres, eles estão perdendo os talentos que poderiam ser aproveitados pela empresa, que estão dentro daqueles grupos. Eles estão que se abrir para pegar os talentos. É isso que a gente ouviu em várias empresas, como o Banco Itaú e tantas outras. Mas, de novo, você tem feito um trabalho fantástico, você tem sido uma referência, e eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para os mais jovens que você. Pensando no público mais jovem, eu acho que, só para dar um adendo, né, esse é ouvir o que essas crianças têm para falar. Quando a gente fala sobre a cultura africana e entende que a cultura africana ela é muito presente através da oralidade, quando a gente se opõe a ouvir as crianças, que são tidas como futuro da nação, a gente perde muito com isso. Então, o IBGIS, por exemplo, ele foi um grito sobre esse lugar, né? Eu sou mãe de gêmeos,
uma maternidade solo, e às vezes eu queria me formar nesses espaços de cultura, né, de formação, que eram os teatros, os saraus e etc., e não me sentia confortável quando havia um silenciamento sobre a voz dos meus filhos. Então, se eles me chamassem, se eles rissem, eles eram silenciados com uma voracidade muito grande. E aí isso começou a me incomodar. Eu tinha esses escritos, né, de frases que eles me falavam, e eu achava que era engraçadinho e armazenei. E aí, em um certo momento, me vem uma inspiração sobre fazer um livro com esse material. E aí eu faço esse material, né? Na verdade, eu só organizo, eu falo que a autoria do livro é deles, né? Concedo a eles. E aí eles têm essa propriedade em se dizerem escritores antes de serem alfabetizados. Então, quando a gente entende, né, que o jovem, né, que essa força da renovação, da mudança, né, da novidade, ela é presente, que ela pode mudar muitos aspectos, né, que foram aí congelados, ora por moralismo, ora por uma tradição um pouco engessada, né, algumas tradições um pouco engessadas. Quando vem esse material, as crianças apresentam uma outra realidade, né? E aí escrevem, assinam um livro dessa maneira. O Baobá e a Memória também vem nesse lugar, né? De pensar esse incentivo, né? Sobre a autoria das crianças, sobre a autonomia delas. Eu acho que se for para dar um recado, né? Não sei se eu me sinto nesse lugar de dar um conselho para para alguém, mas é apostar na nossa juventude, né? Sem se esquecer dos mais velhos, de quem veio antes, de reverenciar. Tata, foi um prazer muito grande conversar com você. Com certeza o público ficou bastante enriquecido com as suas posições, o seu depoimento, tudo aquilo que você está trazendo para esse mundo da cultura com essa visão que nasce da periferia. Você poderia dar um trechinho de uma poesia, fazer uma presencinha para a gente da poesia? Claro, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Vou fazer uma poesia, um trecho de uma poesia do livro Troca. Perdoem as mães negras, se é que as mesmas cometeram pecados, matando seus filhos para que eles não se tornassem escravos. Valeu! Muito obrigado, Tata. Eu que agradeço.